Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, você que gosta de fazer apostas esportivas, eu super te recomendo aí a nossa grande parceira aqui do canal, que é a Bet7k. Na grande Bet7k, o seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20 vira 40, 50 vira 100. Lembrando que o limite máximo de bônus são R$ 1.200. Indicando um amigo, você também ganha R$ 20 para poder estar apostando. Bet7k, parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, tem muita informação importante para a gente trazer nesse vídeo, então presta bastante atenção. Primeiro, a negociação envolvendo Zé Santos e o Paços de Ferreira de Portugal melou, segundo apurou o jornalista Vene Casagrande do SBT e também do O Dia. Eu vou trazer para vocês detalhes aí dos bastidores para vocês entenderem por que o negócio melou. Beleza? Fim das negociações entre Paços de Ferreira e Vasco por Zé Vitor. O atacante não vai para o clube português. As tratativas chegaram ao fim após o clube não chegarem a um acordo. E qual é a questão do acordo? O jogador tem contrato com o Vasco até abril do ano que vem. O Vasco não quer aproveitar o jogador, ele está treinando em separado. E qual é o rolê? O Vasco topa liberar o jogador de graça. O Paços de Ferreira até topou, mas o Vasco queria em definitivo, ó, até o término do contrato dele, sendo que eu quero um percentual do passe do jogador e ele tem que ir embora até o final do contrato. E o Paços de Ferreira falou, não quero. Eles queriam um contrato mais curto e não dando essa opção do Vasco ficar com um percentual do passe. Então o Paços de Ferreira desistiu da negociação. Além do Raniel, que joga de centroavante, o Vasco contratou o Fábio Gomes, o Alex Teixeira possivelmente vai acabar jogando até nessa função, o Figueiredo joga por ali também, então o Zé Santos tá ainda, tem o Egnaldo, que é centroavante também, joga de lado, então o Zé Santos acabou literalmente perdendo espaço e o Vasco quer se livrar do salário do atleta. Já tinha recusado duas propostas aí, uma do Londrina e uma outra do Vila Nova. No caso foi o jogador que recusou a proposta, o Vasco até liberava. E agora o jogador está encostado. É a terceira negociação pelo Zé Santos, já sem um desfecho positivo. Beleza? E olha, essa situação vai dar pano para manga aí da Ferj, que eu informei para vocês no vídeo anterior, dos tais 6,8 milhões de reais. Eu vou trazer para vocês detalhes importantes que o Globo Esporte apurou, porque o presidente Jorge Salgado teve hoje na Ferj, na parte da tarde, e vai ter uma nova reunião amanhã, porque o negócio ainda não foi resolvido. Vamos lá. A decisão da Federação do Rio em não abrir mão do pagamento da dívida antes do registro da SAF virou uma pedra no sapato do Vasco, que já reconhece a possibilidade de atrasar a transição e busca alguma solução a curto prazo. O presidente Jorge Salgado vai à sede nesta terça tentar resolver a questão. O Salgado já foi lá, tá? Essa matéria está um pouquinho defasada, porque ele já esteve lá, mas vamos lá. A obrigação de quitar ou repactuar a dívida descrita no documento do regulamento e diretriz da Ferj publicada em fevereiro já estava no radar do Vasco, que nos últimos dias via tentando negociar essa condição com a federação. Na semana passada, uma delegação vascaína com o CEO Luiz Melo e o vice-presidente jurídico Zeca Bulhões e os outros diretores foram à sede da entidade justamente com esse propósito. Havia a expectativa de que a Ferj permitisse ao Vasco, primeiro, efetuar o pagamento depois do registro da SAF, mas uma reunião da diretoria da entidade convocada somente para discutir o assunto decidiu que não poderia haver essa exceção. O entendimento é que uma decisão contrária poderia ferir a isonomia, já que o Botafogo foi obrigado a quitar a sua dívida antes de completar a transição para a SAF. De acordo com o último balanço financeiro divulgado pelo Vasco em abril deste ano, a dívida do clube com a Ferj era de 6,8 milhões, descrita da seguinte maneira: são valores devolvidos em sua quase totalidade por pagamentos efetuados pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para despesas operacionais de jogos de futebol, principalmente no exercício de 17, que não foram ressarcidas à Federação quando for a ocorrência dos referidos eventos esportivos
não possuir taxa de juros contratual. E o Vasco, inclusive, teme que com o atraso dessa situação, o Vasco acabe começando a atrasar salários. A FERJ abriu a mão da possibilidade da repactuação da dívida, ou seja, o Vasco pode pagar um valor de entrada e parcelar o restante, mas o clube vive um grande problema financeiro no momento, um dos motivos pelo qual tem pressa para concluir a transição da SAF e selar a venda dos 70% das ações para a 777. O primeiro aporte de 120 milhões será feito imediatamente depois disso. Um adiantamento por parte da 777 para pagar a dívida com a FERJ no momento não está nos planos. Uma transição como essa teria que ser tratada como um novo empréstimo, com necessidade de aprovação do Conselho Deliberativo. O Vasco busca uma solução mais rápida. O receio do clube é de atrasar o pagamento de salários. O GE apurou que Jorge Salgado precisou tirar dinheiro do próprio bolso para fechar a folha deste mês. Caso o Vasco não consiga registrar a SAF na FERJ e na CBF esta semana, a próxima janela provavelmente só será depois do jogo contra o Brusque, quando o mês já vai ter virado. A programação do Vasco era concluir o registro essa semana, para no início da próxima efetuar a venda dos 70% das ações para a 777. O jogo contra o Bahia no próximo domingo, portanto, seria o primeiro sob registro da Vasco da Gama SAF, coisa que não vai dar para acontecer por todos os problemas acima relatados. Beleza? Inclusive a FERJ divulgou um edital de convocação marcando uma reunião com o Vasco amanhã. O presidente em exercício da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, mais precisamente aquelas descritas pelo artigo 46 e 48, terceiro e os 56 do Estatuto, convoca os membros da presidência e da diretoria para a reunião que se realizará no dia 24 de agosto, leia-se amanhã, às 3 horas da tarde, na sede da entidade situada na Avenida Professor Manuel de Abreu, número 76, Maracanã, nesta cidade, a fim de tratar das questões atinentes ao pedido de reconsideração apresentado pelo Vasco da Gama, de acordo com o artigo 117 do Estatuto da FERJ, visando a reanálise do requerimento do registro do Vasco da Gama SAF. E a situação é a seguinte: temos uma outra novidade também para trazer para vocês. Além dessa dívida de 6,8 milhões de reais que o Vasco tem com a FERJ, o Vasco tem uma dívida de 9,4 milhões com a CBF. Se a CBF adotar o mesmo critério que foi adotado pela FERJ, lembrando, vamos lá, o Vasco criou o CNPJ, né, deu entrada aí na conta bancária. Qual é o passo? Criou a empresa, agora você tem que ir na FERJ e depois na CBF. Primeiro a FERJ, depois a CBF, para poder fazer a transferência e registrar a nova empresa. Depois disso, você vai e passa os ativos do Vasco da Gama para a Vasco da Gama SAF, beleza? Sendo que para fazer esse procedimento, a FERJ está cobrando que o Vasco quite a sua dívida e o Botafogo teve que pagar a dívida dele para poder fazer a transferência, sendo que, parênteses, qual é o problema? O Vasco não tem dinheiro. O Vasco não tem 6,8 milhões para chegar e pagar a dívida lá. Para a 777 adiantar um dinheiro, o que tem que acontecer? Abre um edital de convocação lá na reunião do Conselho Deliberativo, convoca, chama os conselheiros para poder votar. Todo mundo votou, aprovou o empréstimo. Aí aprovou, vem o empréstimo da 777, tem que pagar com juros ou virar um aporte, enfim. Vai dar outro trololhô todo. Então, assim, o Vasco está tentando ver uma outra forma de resolver isso. Inclusive, como a própria matéria do GE disse, lembrando que o Salgado recentemente, só do bolso dele, ele pagou a dívida do Ricardo Sapinto, pagou parte dos salários, completou o dinheiro para poder inteirar, para poder pagar os salários, e talvez agora vai ter que pagar o dinheiro da FERJ também, para o Vasco poder finalizar tudo isso. Obviamente finalizou, entra uns 120 milhões, né, e não está doando dinheiro para ninguém, ele vai ter que pegar o dinheiro dele de volta, mas ou ele é fiador e tira do próprio bolso e paga, ou as coisas não caminham, porque o Vasco não tem dinheiro para poder pagar essa situação toda aí. Diego, mas como é que o Vasco estava tocando a sua vida se essas duas dívidas? O Vasco, nesse momento, não tinha que pagar a dívida. Para transferir o Vasco para a SAF, vai ter que resolver essas pendências aí. E segundo apurou o
o Jornal Dia, através do companheiro Vene Casagrande, dentro do balanço do Vasco, consta essa dívida aí de pouco mais de 9 milhões de reais com a CBF. Ele entrou em contato com a CBF e até o encerramento da matéria dele, a CBF ainda não tinha respondido se iria adotar o mesmo critério da FERJ, ó, só aceito registrar Vasco da Gama SAF na CBF, com o Vasco quitando o que deve. E segundo apurou o Vene Casagrande, a dívida é oriunda ainda da gestão de 2013, um empréstimo que o Vasco pegou em 2013 na gestão do Roberto Dinamite, e a outra dívida, esse montante refere-se a 2 empréstimos que a CBF fez, foi em fevereiro de 2015, tão logo Eurico Miranda assume o clube. O mandato de Eurico Miranda foi 2015, 16 e 17. Uma das primeiras ações dele ao chegar ao Vasco é pegar um empréstimo com a CBF, que não foi pago. Então você vê, entra a gestão, sai a gestão, e cada um larga a sua lambança no Vasco. Beleza? Então é isso, essas situações por hora agora estão atravancando a SAF do Vasco. A expectativa era abrir a SAF até o jogo do Bahia, melou, já não vai dar. O Vasco está tentando finalizar tudo até o dia 5 de setembro, mas agora esbarrou nesses problemas aí. Se não conseguir resolver isso agora, vai ter que ser só na outra janela, lá no jogo do Brusque. Para você fazer essa transição, você precisa de uma janela de dias entre um jogo e o outro, para fazer toda a troca da papelada. A janela boa, inclusive a melhor, era entre o jogo da Tombense e agora o jogo do Bahia, porque a distância de um jogo para o outro eram de 10 dias, mas todo esse trololhô atravancou a vida do Vasco, beleza? Bom, galera, é isso. Eu vou ficar aguardando. Amanhã, às 3 horas, tem essa reunião na FERJ. Só vamos ter informação a respeito desse desdobramento depois da reunião. Ou seja, deve ser lá para o final da tarde, entre 5 e 6 horas da tarde. Então, só no final do dia amanhã, nós vamos ter novidade a respeito dessa situação. E vamos aguardar se a CBF se posiciona de como vai ser que ela vai fazer aí com relação a essa dívida com o Vasco da Gama e se ela vai se portar da mesma maneira que a FERJ. Lembrando que, assim, nós somos vascaínos, mas o certo é errado é errado. Se o Botafogo teve que se virar para chegar lá e pagar para dar abertura na sua SAF, o Vasco tem que fazer a mesma coisa. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se fosse o contrário, a gente não ia gostar. Pô, o Vasco se virou, teve que pagar. E agora, na vez do Botafogo, não cobra? Então, enfim, o Vasco tem que se virar e dar o jeito dele. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã, próximo da hora do almoço, eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, de volta, nós estamos junto. Valeu, fui!